Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Gostaria de trazer uma palavra muito importante, uma palavra a qual nos traz um entendimento, que a gente possa colocar ela cada dia em nossas vidas. Uma palavra que vem abrir muito a nossa mente e que nós possamos sempre colocar ela em prática. Eu gostaria de falar de um homem a qual dá princípio de um homem chamado Davi, rei Davi, aonde Deus jurou que sobre a sua descendência viria o Cristo, o Salvador do mundo. E gostaria de falar da pessoa de Davi e também falar da pessoa de Saul, o rei antes de Davi. Deus levantou, quando o povo pediu um rei, Deus levantou um rei. Deus levantou um rei para direcionar o povo na batalha e ser o guia de Deus para eles. O povo de Israel pediu um rei e Deus lhe deu um rei. Por sinal, um homem que realmente Deus trabalhou na vida dele. Saul, um homem a qual, quando teve um encontro com o profeta Samuel, e Samuel declarou para ele que Deus tinha escolhido como rei de Israel, a palavra de Deus diz que Deus mudou o coração de Saul, desde quando saiu da presença do profeta e voltou para a sua terra. Deus mudou o coração de Saul. E o que eu mais gostaria de falar é sobre isso. Quando nós deixamos Deus agir, Deus muda nosso coração. E quero falar deste homem que foi até uma certa altura e depois entristeceu o coração de Deus. E Deus levantou um outro rei para substituí-lo. E este rei se chamou Davi, o rei Davi. Eu quero trazer aqui para vocês uma palavra no nível daqueles que têm a presença de Deus e aqueles que não têm mais a presença de Deus. Aquele que vai agir por instinto, vai agir segundo o seu coração e automaticamente não vai dar certo. Não vai dar certo em sua vida, porque sem Deus a gente não pode nada. Quando Deus levantou Davi como rei, ungiu ele era menino de tudo. Por volta de 15 a 17 anos de idade, Deus mandou buscar lá onde ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, Jessé. Porque Deus havia rejeitado Saul, porque Saul se tornou um desobediente, não cumprindo a vontade de Deus. Então Deus levantou Davi, e este homem surpreendeu o exército de Israel. Este homem, a confiança e a fé que este homem tinha, o rei Davi, aquele menino Davi, conquistou muitas batalhas para o seu povo na luta, na guerra naquela época. A primeira luta que ele teve e que ganhou, que começou Deus então destacar Davi, colocar Davi em evidência no meio do povo de Israel, foi quando ele venceu o gigante Golias, um homem desde a sua mocidade, Golias, desde a sua mocidade, um homem preparado para a guerra,
Um homem que tinha quase 3 metros de altura. A roupa, a lança, o dardo, tudo que era de luta daquele homem pesava por volta de 67 quilos sobre o seu corpo. Um homem a qual desafiou o exército de Israel nos dias que Saul era rei por 40 dias. Por 40 dias. E Deus, ao levantar Davi, não se arrependeu de ter escolhido Davi. E Deus diz: achei um homem segundo o meu coração. Davi confiava no Senhor e sabia muito bem que Deus era o Todo-Poderoso e que Deus sempre estaria na frente dele nas batalhas. E Davi, com a sua funda, nós conhecemos aqui como um estilingue. Ele foi enfrentar esse Golias, esse homem de guerra. E com uma pedra, uma pedrinha na funda, com uma pedrada, ele derrubou o gigante Golias. E Davi foi lá e cortou a cabeça dele e saiu com a cabeça do gigante Golias. Assim o povo se animou e partiu para cima dos filisteus. E daquele dia em diante que venceu Golias, Deus foi cada dia mais sendo com Davi. E houve uma música em reconhecimento do que aquele soldado Davi estava sendo para Israel, um homem abençoado. Quando eles voltaram da guerra, algumas mulheres cantaram assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E a partir dali o rei Saul entrou no coração do rei Saul uma inveja, entrou no coração do rei Saul de matar Davi, aquele que Deus havia ungido como rei, aquele que Deus derramou o óleo precioso sobre a cabeça dele, daquele menino de 17 anos. E a partir de então, nos vai e vem, Saul sempre perseguiu Davi. Até que ponto chegou que aí o alvo de Saul era matar Davi. E Davi fugiu da presença de Saul para que não pudesse ser morto, para que não viesse ser morto. E por diversas vezes Deus entregou Saul com o seu exército para Davi. E Davi sempre protegeu a vida de Saul, nunca levantou um dedo sequer contra a vida do rei que ainda estava em evidência em Israel. Aqui eu quero entrar na mensagem que eu gostaria, para que nós pudéssemos aplicar esta mensagem. Eu creio que o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração para que nos dias atuais a gente venha saber decidir pelo certo e agir fazendo as coisas certas. Um belo dia, o rei Saul sabia que Davi estava em determinado lugar. E ele ajuntou seus homens para ir lá. E eu gostaria de ler com você. Venha comigo. 1 Samuel, o livro de 1 Samuel, capítulo 26, versículo 2 diz assim: Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif, com 3.000 dos seus melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Aquila, em frente de Gesimon. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele.
Aí enviou alguns espias e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. E imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormiam Saul, Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao Eteu, Aimeleque e a Abisai, cuja mãe era Zerua e cujo irmão era Joabe, o comandante do seu exército: quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Abisai. Assim, naquela noite, Davi e Abisai entraram no acampamento de Saul e encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Abisai disse a Davi: esta noite Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro d'água que estava ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abisai. Ninguém ouviu, nem soube o que havia acontecido. E ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem num sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale e foi até o alto do monte, a uma boa distância deles, e gritou para Abner e para o soldado de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. E Davi respondeu: você é homem ou não é? Você não é o melhor soldado de Israel? Então por que não protegeu seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei e o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem. Onde está a lança do rei? Onde está o jarro de água que estava ao lado de sua cabeça? Saul, reconhecendo a voz de Davi, perguntou: Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir este seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que eu cometi? Ó rei, escuta o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas. Pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde posso adorar
somente Deus estranho. Não me deixa ser morto em terra estrangeira, longe do Senhor Deus, porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu? Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens vem buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a minha mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi: Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para sua terra. Deus mais uma vez colocou Saul diante de Davi. Eu quero falar aqui a respeito de quem tem a presença de Deus. Quem tem a presença de Deus, meus amados, ele vai agir diferente porque Deus vai falar dentro dele. Deus vai orientá-lo, dirigi-lo, para que ele não venha a cometer um erro gravíssimo. Quando Deus ungiu Davi lá aos 17 anos, Deus resolveu não ter mais compromisso com Saul, não fazer mais dele rei, mas levantou Davi. E eu quero que vocês entendam tanto o agir de Saul e o agir de Davi. Por último agora, esta leitura que eu li foi a última vez que Deus entregou Saul na mão de Davi. A outra vez foi numa caverna. E Davi só rasgou um pedaço da sua capa. Mas Saul não desistiu, perseguiu de novo. E agora, essa é a última. Veja bem qual foi a palavra dele. Não mate. Versículo 9. Não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão somente como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará a Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Amados, quando o homem tem a presença de Deus, Deus revela o futuro para ele. Deus deu a vida, Deus tira a vida. Deus colocou uma pessoa numa posição, Deus cuidará disso. Não precisa nós ir de encontro e praticar o mal para que esta pessoa saia da sua frente e você possa realizar a sua vontade. Davi sabia muito bem que Deus ungiu ele. E quando chegasse o tempo certo, Deus colocaria ele como rei tanto sobre Judá e Israel. A importância de nós é amarmos as pessoas e compreender que só Deus pode fazer justiça. Só Deus pode operar o seu querer e mais ninguém. Ele disse para o rapaz que foi com ele, um dos soldados, Abisai: não mate. Não mate. Se é outra pessoa oportunista, meus amados,
nesta oportunidade, com algumas pessoas falando, olha aí, Deus te deu oportunidade, é hora agora de você agir, é hora de você fazer vingança, é hora de você pagar com a mesma moeda. Não faça isso não, irmãos. Porque muitas das vezes quem está te falando não é a vontade de Deus. Deus deu oportunidade para trabalhar na sua vida. E você ser uma pessoa que vem agir como Davi, dizendo, não, eu não vou fazer este mal. Eu não. Porque assim como Deus levantou, deu oportunidade para ele, chegará a minha hora da minha oportunidade. E assim nós podemos colocar esse exemplo de Davi nos nossos dias, nosso dia diário, todos os dias. Quantas coisas que vêm até nós dizendo, olha, eita, Deus te deu essa oportunidade, vai lá. Mas são pessoas falando. Agora eu quero dizer o seguinte, aquele que fala dentro de nós, muitas das vezes não está falando de acordo com o que nós estamos ouvindo. Davi não tocou naquele que Deus levantou como rei. Respeitou a vida de Saul o tempo todo. Mas chegou o dia. Chegou um dia. Por muitos dias Deus não estava mais respondendo as orações de Saul. E Saul desesperou, surgiu uma guerra. Ele buscou a Deus no sacrifício, nos holocaustos. Buscou a Deus em oração e Deus não respondeu. No desespero ele procurou, há algum vidente aqui? Há alguma pessoa que a gente possa consultar? Porque Deus não me responde nem por sacrifício, nem por oração. Alguém da turma de soldado dele diz, uma mulher em tal lugar assim, assim, ela pode te ajudar. E Davi, ou melhor, Saul se disfarçou, tirou a roupa de rei, se disfarçou, colocou uma roupa qualquer e foi até aquela mulher. E aquela mulher invocou os espíritos. E vem um espírito enganoso, se apresenta como Saul e diz exatamente que ele foi rebelde, não obedeceu a Deus, por isso que Deus não estava ouvindo mais a ele, nem as suas orações, nem o seu sacrifício. E portanto, no dia seguinte, ele ia morrer. E aconteceu. Saul morreu na guerra. Alguém atirou uma flecha e atingiu o rei Saul. Até o ponto que ele estava morrendo. Pediu para aquele que carregava sua arma que o matasse, para não desse o gosto dos filisteus levar essa honra. O homem que levava as suas armas não quis fazer isso. O próprio Saul apoiou a espada no chão e pulou em cima da espada e se matou. Aquele homem que acompanhava, carregava suas armas, viu que Saul estava morto, fez a mesma coisa, pulou em cima de uma espada. E outros 2 filhos de Saul morreram também na guerra. Se cumpriu o que Deus tinha mostrado para Davi. Chegará um dia, olha, veja bem a palavra. Olha, veja bem. Seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha, o Senhor me livre de levantar a mão contra quem Ele escolheu como rei. E eu digo para você, meu amado, minha amada que me ouve, nem todos os conselhos que estão ao nosso redor não vêm de Deus. Muitos deles não vêm de Deus. Não vêm. Escuta a voz interior de Deus dentro de você. Porque Deus direciona todos nós. Se nós buscarmos o Senhor, acharemos o Senhor. Não haja no impulso e nem nas suas próprias decisões, porque nem sempre nós estamos certos. Que esta palavra hoje fica no seu coração.
O vídeo ficou um pouco grande, extenso, mas é algo que Deus colocou no meu coração. Ouça a voz de Deus. Busque o Senhor em oração. Chame Ele para que você possa tomar as melhores decisões da sua vida. Nem sempre, volto a dizer, aquele que está ao nosso lado, colegas e amigos, estão dando um conselho certo. Deixa Deus ministrar dentro de você, do seu coração, o caminho certo que Ele quer que você tome. Deus te abençoe, que esta palavra sirva para você. Que essa palavra seja uma bênção na sua vida. Que você possa estar lembrando dela todos os dias. Saiba, Davi tinha a presença de Deus e você também tem. Deus te abençoe, em nome de Jesus.